Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência no nosso estudo do livro A Gênese. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Bom, gente, hoje a gente começa o capítulo 10, Gênese Orgânica. E aqui são vários, são 1, 2, 3, 4, 5 itens. Alguns são um pouquinho mais longos, talvez outros dê para a gente juntar 2 itens no mesmo vídeo. Vamos para o primeiro então. Primeira formação dos seres vivos. Houve um tempo em que os animais não existiam, portanto, eles tiveram começo. Viu-se aparecer cada espécie à medida que o globo adquiria as condições necessárias à sua existência. Eis o que é positivo. Como se formaram os primeiros indivíduos de cada espécie? Compreende-se que, sendo dado um primeiro casal, os indivíduos se multiplicaram. Mas de onde saiu esse primeiro casal? Aí está um desses mistérios que se prendem ao princípio das coisas e sobre os quais não se pode fazer senão hipóteses. Se a ciência não pôde ainda resolver completamente o problema, pôde, pelo menos, colocá-lo em seu caminho. 2. Uma primeira questão que se apresenta é esta. Cada espécie animal saiu de um primeiro casal ou de vários casais criados ou querendo-se germinados simultaneamente em diferentes lugares. Esta última suposição é a mais provável. Pode-se mesmo dizer que ele resulta da observação. Com efeito, o estudo das camadas geológicas atesta a presença nos terrenos de mesma formação, e isso em proporções enormes, da mesma espécie sobre pontos mais distantes do globo. Essa multiplicação tão geral e de alguma sorte contemporânea fora impossível com um tipo primitivo único. Por outro lado, a vida de um indivíduo, sobretudo de um indivíduo nascente, está submetida a tantas eventualidades que toda uma criação poderia ser comprometida, sem a pluralidade dos tipos, o que implicaria numa imprevidência inadmissível da parte do soberano Criador. Aliás, se um tipo se formou sobre um ponto, ele pôde ter se formado sobre vários pontos da mesma forma e pela mesma causa. Tudo concorre, pois, para provar que houve criação simultânea e múltipla dos primeiros casais de cada espécie animal e vegetal. Terceiro, a formação dos primeiros seres vivos pode-se deduzir por analogia da mesma lei segundo a qual se formaram, e se formam todos os dias, os corpos inorgânicos. À medida que se aprofunda nas leis da natureza, vêem-se-lhes os mecanismos que, à primeira vista, parecem tão complicados se simplificarem a se confundirem na grande lei da unidade que preside a toda a obra da criação. Compreender-se-á melhor quando se der conta da formação dos corpos inorgânicos, que dela deu o primeiro degrau. Quarto, a química considera como elementares um certo número de substâncias, tais como o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, que é o nitrogênio, né? O carbono, o cloro, o iodo, o flúor, o enxofre, o fósforo e todos os metais. Pela sua combinação, formam corpos compostos, os óxidos, os ácidos, os álcalis, os sais e as inumeráveis variedades que resultam da combinação entre eles. A combinação de dois corpos para formar deles um terceiro exige um recurso particular de circunstâncias, seja um grau determinado de calor, de secura ou de umidade, seja um movimento ou repouso, seja uma corrente elétrica e etc. Se essas condições não existem, a combinação não ocorre. Quinto. Bom, vamos fazer um pequeno comentário até aqui, né? Os elementos químicos
que foram descobertos já essa época, que já se conhecia grande parte deles, a grande maioria, né? Era sabido que condições de pressão, temperatura, mesmo corrente elétrica, poderia fazer surgir algumas reações químicas. E às vezes as reações químicas aconteciam e desaconteciam. Acontecia a reação e depois acontecia uma outra coisa que aquela reação em si acabava sendo efêmera. Mas se estudava então a química a partir desses fenômenos. Então você provocava o calor, você provocava a temperatura, provocava o calor, você provocava a corrente elétrica, você experimentava o magnetismo e, enfim, você conseguia fazer com que os corpos se movimentassem, se acelerassem, né? Você chacoalhava tal, até que você, na verdade, estava fornecendo para aqueles compostos que estavam ali misturando energia. Então não se tinha essa concepção, mas simplesmente você estava fornecendo algum tipo de energia que permitisse então as combinações elétricas. Tá? 5. Quando há combinação, os corpos componentes perdem as suas propriedades características, ao passo que o composto que delas resulta as possui novas, diferentes dos primeiros. É assim, por exemplo, que o oxigênio e o hidrogênio, que são gases invisíveis, estando combinados quimicamente, formam a água, que é líquida, sólida ou vaporosa, segundo a sua temperatura. Na água não há mais, propriamente falando, nem oxigênio nem hidrogênio, mas um novo corpo. Sendo essa água decomposta, os dois gases voltam a ser livres, recobrando as suas propriedades, e não há mais água. A mesma quantidade de água pode, assim, alternadamente, ser decomposta e recomposta ao infinito. Então, essa aí é a parte importante da coisa. É a combinação de elementos formando uma substância. Tá? Eles falam corpos, tal, mas na linguagem mais moderna a gente fala os elementos químicos, né, que sob certas condições vão reagir e formar uma substância. Essa substância, obviamente, vai apresentar um estado físico, que vai depender da temperatura média entre essas moléculas que se construíram. Então ela pode estar bem agrupadinha, bem compacta, sem muita vibração entre elas, e aí você está num estado sólido. À medida que a temperatura entre elas, né, o estado de agitação térmica delas vai aumentando, elas vão se distanciando até ficar numa situação de líquido, onde umas moléculas podem fluir sobre as outras, embora estejam todas presas num campo elétrico. E se você fornecer mais energia para ela, aumenta a temperatura e, portanto, elas podem passar para o estado gasoso e estarem independentes umas das outras. Mas veja, você cria o vapor. Mas pensa na água, você cria o vapor da água. Então você pode pensar, agora as moléculas estão super distantes, tudo pode fluir entre elas não estão presas umas às outras. Só que não, né? Porque se você resfriar o ambiente, as moléculas de água se juntam novamente, formando líquido. Então você tem o vapor, que é um estado de grande separação entre as moléculas, mas ainda, se você resfriar o ambiente, elas podem voltar ao estado líquido. Então elas podem se encontrar novamente e ficarem formando a substância, pode ficar no estado líquido. E se você tirar a energia, ela vai para o estado sólido. Enquanto ela for água, enquanto ela for substância água. Mas se você produzir nela uma corrente elétrica que possa arrancar um hidrogênio, ou um oxigênio, ou separar os três, enfim, você desconfigura a molécula, você cria um estado, ou as moléculas separadas, ou você pode criar um estado de plasma, né? Quando você decompõe não só a molécula, como também os átomos. Então, é o que acontece nas estrelas. Bom, segue aqui. Sexto, a
composição e a decomposição dos corpos ocorre em consequência do grau de afinidade que os princípios elementares têm uns pelos outros. A formação da água, por exemplo, resulta da afinidade recíproca do oxigênio e do hidrogênio, mas se se puser em contato com a água um corpo que tenha com o oxigênio mais afinidade do que este tem com o hidrogênio, a água se decompõe, o oxigênio é absorvido e o hidrogênio se liberta. Já não haverá água. Sétimo, os corpos compostos se formam sempre em proporções definidas. Quer dizer, pela combinação de uma quantidade determinada dos princípios constituintes. Assim, para formar a água são necessárias uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio. Se duas partes de oxigênio são combinadas com duas de hidrogênio, em lugar da água, obtém-se o deutóxido de hidrogênio, líquido corrosivo formado, todavia, com os mesmos elementos que a água, mas numa outra proporção, que também é chamado de água oxigenada. 8. Tal é, em poucas palavras, a lei que preside a formação de todos os corpos da natureza. A inumerável variedade desses corpos resulta de um pequeno número de princípios elementares combinados em proporções diferentes. Assim, o oxigênio combinado em certas proporções com o carbono, o enxofre, o fósforo, forma os ácidos carbônico, sulfúrico, fosfórico, reciprocamente, respectivamente, O oxigênio e o ferro formam o óxido de ferro ou ferrugem. O oxigênio e o chumbo, ambos inofensivos, dão lugar aos óxidos de chumbo tais como a litargírio, o branco de alvaíde, o mínio, que são venenosos. O oxigênio com os metais chamados cálcio, sódio, potássio, forma a cal, a soda e a potassa. A cal, unida ao ácido carbônico, forma os carbonatos de cal ou pedras calcárias, tais como o mármore, o giz, a pedra de construção, estalactites das grutas, o ácido fosfórico, o fosfato de cal, base sólida dos ossos, o cloro e o hidrogênio formam o ácido clorídrico ou hidroclorídrico. O cloro e o sódio formam o cloreto de sódio ou sal marinho. Algumas palavras que mudaram, de cal, agora só de fala de cálcio, enfim. Ele está falando aqui das várias combinações possíveis para se formar substâncias que, para o nosso organismo, às vezes são fundamentais para a nossa estrutura e horas podem ser veneno, Depende de um átomo a mais, uma molécula, um átomo a mais, uma disposição geométrica da molécula também é importante. E aí um hidrogênio a mais já faz toda a diferença. Então, pode ser saudável, pode não ser saudável. Nono. Todas essas combinações e milhares de outras obtêm-se artificialmente em ponto pequeno nos laboratórios de química. Elas se operam espontaneamente em grande escala no grande laboratório da natureza. A Terra, em sua origem, não continha essas matérias combinadas, mas somente os seus princípios constituintes valorizados. Quando as terras calcárias e outras se tornaram pedregosas com o tempo e se depositaram na superfície, não existiam aquelas matérias inteiramente formadas, mas no ar se conservavam. Em estado gasoso, todas as substâncias primitivas, essas substâncias precipitadas pelo efeito do resfriamento, sob o império das circunstâncias favoráveis, combinaram segundo o grau de sua afinidade molecular. Foi então que se formaram as diferentes variedades de carbonatos, de sulfatos e etc. No início em dissolução nas águas, depois depositadas na superfície do solo. Suponhamos que, por uma causa qualquer, a Terra retorne ao seu estado incandescente primitivo. Tudo isso se decomporia, os elementos se separariam, todas as substâncias fundíveis se fundiriam, todas aquelas que são voláteis
se volatilizariam. Depois, um segundo resfriamento traria uma nova precipitação, e as antigas combinações se formariam de novo. 10º. Essas considerações provam o quanto a química era necessária para a inteligência da Gênese. Antes do conhecimento da lei da afinidade molecular, era impossível compreender a formação da Terra. Essa ciência esclareceu a questão com uma luz toda nova, como a astronomia e a geologia fizeram sob outros pontos de vista. 11. Na formação dos corpos sólidos, um dos fenômenos mais notáveis é o da cristalização, que consiste na forma regular que apresentam certas substâncias, quando sua passagem do estado líquido ou gasoso para o estado sólido. Essa forma, que varia segundo a natureza da substância, é geralmente a de sólidos geométricos, tais como o prisma, o romboide, o cubo, a pirâmide. Todos conhecem os cristais de açúcar cristalizado, os cristais de rocha ou sílica cristalizada. São prismas de 6 lados terminados numa pirâmide igualmente hexagonal. O diamante é um carbono puro ou carbono cristalizado. Os desenhos que se produzem sobre as janelas no inverno são devidos às cristalizações do vapor d'água durante a congelação, sob a forma de agulhas prismáticas. Coisa que a gente quase não vê aqui no Brasil, né? A disposição regular dos cristais prende-se à forma particular das moléculas de cada corpo, essas parcelas infinitamente pequenas para nós, mas que não ocupam menos um certo espaço, solicitadas umas para as outras, pela atração molecular, arranjam-se e justapõem-se, segundo a exigência de sua forma, de maneira a cada uma tomar o seu lugar, ao redor do núcleo, o primeiro centro de atração, e a formarem um conjunto simétrico. Aquilo que eu falei, né, a geometria, né, das moléculas, que faz a geometria da substância, ela é muito importante, né, nas propriedades físicas que aquela substância adquire. A cristalização não se opera senão sob o império de certas circunstâncias favoráveis, fora das quais não pode ocorrer. O grau de temperatura e de repouso são condições essenciais. Compreende-se que um calor muito forte, tendo as moléculas afastadas, não lhes permitiria condensarem-se, e que a agitação, impossibilitando-lhes um arranjo simétrico, não lhes consentiria formar senão uma massa confusa e irregular, donde ou não haver cristalização propriamente dita. Que é aquilo que eu também tinha falado, né? À medida que você varia a temperatura, você cria um estado de agitação nas moléculas que não permite que elas formem um plano. 12. A lei que preside a formação dos minerais conduz naturalmente à formação dos corpos orgânicos. A análise química que mostra todas as substâncias vegetais e animais compostas dos mesmos elementos que os corpos inorgânicos. Aqueles desses elementos que desempenham o principal papel são o oxigênio, o hidrogênio, o nitrogênio e o carbono. Os outros aí não se encontram senão acessoriamente. Como no reino mineral, a diferença de proporção na combinação desses elementos produz todas as variedades de substâncias orgânicas e as suas diversas propriedades, tais como os músculos, os ossos, o sangue, a bile, os nervos, a matéria cerebral, a gordura dos animais, a seiva da madeira, as folhas, os frutos, as essências, o azeite, as resinas e etc. nos vegetais. Assim, na formação dos animais e das plantas não entra nenhum corpo especial que não se ache igualmente no reino mineral. 13. Alguns exemplos usuais farão compreender as transformações que se operam no reino orgânico apenas pela modificação dos elementos constitutivos. No suco da uva ainda não há nem vinho nem álcool, mas simplesmente água e açúcar. Quando um suco fica maduro e são propícias as condições, produz-se nele um trabalho íntimo a que se dá o nome de fermentação.
Nesse trabalho, uma parte do açúcar se decompõe, o oxigênio, o hidrogênio e o carbono se separam e se combinam nas proporções requeridas para se fazer álcool. De sorte que um bebedor do suco de uva não bebe realmente álcool, uma vez que ele não existe ainda. Ele se forma nas partes constituintes da água e do açúcar, sem que haja em suma uma molécula de mais ou de menos. No pão e nos legumes que se comem, não há certamente nem carne, nem sangue, nem ossos, nem bile, nem matéria cerebral, e, entretanto, esses mesmos elementos vão, em se decompondo, se recompondo pelo trabalho da digestão. Produzir essas diferentes substâncias apenas pela transmutação de seus elementos constitutivos. Na semente de uma árvore não há nem madeira, nem folhas, nem flores, nem frutos. E é um erro puéril crer que a árvore inteira, sob forma microscópica, encontra-se na semente. Quase não há sequer na semente oxigênio, hidrogênio e carbono em quantidade necessária a formar uma folha da árvore. A semente encerra um germe que desabrocha quando está em condições favoráveis. Esse germe cresce pelos sucos que aure na terra e os gases que aspira do ar. Esses sucos que não formam nem madeiras, nem folhas, nem flores, nem frutos, em se infiltrando na planta, formam a sua seiva com os alimentos, os animais formam o sangue. Esta seiva, levada pela circulação a todas as partes do vegetal, segundo os órgãos onde ele termina, e onde sofre uma elaboração especial, transforma-se em madeiras, folhas, frutos, como o sangue se transforma em carne, ossos, bile, etc. E, no entanto, não são sempre os mesmos elementos, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, carbono, diversamente combinados. As diferentes combinações dos elementos para a formação das substâncias minerais, vegetais e animais não podem, pois, operar-se senão no meio em circunstâncias propícias. Fora dessas circunstâncias, os princípios elementares estão, de alguma sorte, na inércia, mas, desde que as circunstâncias sejam favoráveis, começa um trabalho de elaboração. As moléculas entram em movimento, agitam-se, atraem-se, aproximam-se e se separam em virtude da lei das afinidades, e pelas suas combinações múltiplas compõem a infinita variedade das substâncias. Que essas condições cessem e o trabalho é subitamente detido para recomeçar quando elas se apresentarem de novo. É assim que a vegetação se acelera, abranda-se, cessa e retoma, sob a ação do calor, da luz, da umidade, do frio ou da seca, que tal planta prospera num clima ou num terreno e defina, ou parece, num outro. 15. O que passa diariamente sob nossos olhos pode colocar-nos no caminho do que se passou na origem dos tempos, porque as leis da natureza são invariáveis. Uma vez que os elementos constitutivos dos seres orgânicos e dos seres inorgânicos são os mesmos, que vêm incessantemente sob o império de certas circunstâncias, formarem as pedras, as plantas, os frutos, e pode-se disso concluir que os corpos dos primeiros seres vivos se formaram como as primeiras pedras pela reunião de moléculas elementares em virtude da lei da afinidade, à medida que as condições de vitalidade do globo foram propícias a tal ou tal espécie. A semelhança de formas e de cores na reprodução dos indivíduos de cada espécie pode ser comparada à semelhança de forma de cada espécie de cristal. As moléculas justapondo-se sob o império da mesma lei, produzem o conjunto análogo. Então, isso tudo aqui que foi discutido é a primeira formação dos seres vivos. Então, foi bastante longo esse capítulo, esse primeiro item. Então, esse vídeo está ficando bastante extenso. Vamos só colocar aqui uma conclusão, né, de que aí também é o germe, né, nesse período, 1800 e tarará, é o germe do pensamento científico moderno, ok?
vem aí por trás de todos dessa avalanche de ideias, de interpretações da natureza. A evolução darwinista, primeiro de Lamarck, depois de Darwin, depois o trabalho de Mendel, e aí finalmente desembocando, né, como eu já falei no outro vídeo, nos estudos modernos sobre o DNA. Bom, então, se você gostou, deixa seu like. Ah, mas está muito confuso, tem muita coisa. Mas deixa seu like. Às medidas que a gente vai fazer novas leituras, novas interpretações vão aparecendo. Se inscreve no canal, né? Divulgue nas suas redes sociais. Faça um comentário, uma pergunta, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. E por somente alegria, sei, 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 magoado.